espiritual passou a ter origem no mundo físico. Mas a Bíblia diz que Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar os demônios. Eu lhe dou ordem aos demônios que se retirem em nome de Jesus da atmosfera e venha abrir a visão espiritual dos ouvintes desse bairro e de todos os moradores que estão permeando neste lugar, tanto dessa cidade, em nome de Jesus. Senhor, quando eu pregar, meu Deus, põe poder na minha palavra, não minha palavra, mas sim a tua. E quando eu prego, seja como uma profecia para a glória do teu nome, e esse bairro vai saber que a palavra de Deus foi pregada e algo aconteceu da parte do Senhor. E a igreja diga amém e dê uma forte palma bem alegre para Jesus. Queridos irmãos, nesse texto sagrado de Mateus capítulo 16, versículo 18, é uma palavra muito poderosa, porque a primeira vez é citada este texto por Jesus Cristo, e a primeira vez também no livro sagrado, que é chamado de Eclésia, a minha igreja. A primeira vez no canon do Novo Testamento é expressado este tema. Jesus revela o porquê veio à terra. Jesus revela o porquê veio à terra. E a missão que ele vai dizer bem claro é para os discípulos: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edifica a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão. Mas, presbítero, o porquê Jesus menciona as portas do inferno? Porque Jesus fala logo isso. Porque Jesus expressa, aleluia, dizendo que as portas do inferno, porque ele não fala que eu sou a salvação, porque ele não fala que eu sou a ressurreição, mas porque ele diz a Pedro, aos discípulos dele, que a porta do inferno não prevalece. Porque Jesus estava dizendo que na antiguidade, na tradição judaica, em várias interpretações bíblicas, uma das mais de linha de interpretação sinceras e correta é de que toda cidade que era invadida pelo seu inimigo, quando os portões da cidade ou do império desta terra resistiam ao ataque, demonstrava a tua força, demonstrava o teu poderio. Então a cidade que era atacada, invadida pelos seus inimigos, ela se portava, os seus portões não caíam, e diziam que essas portas, estas cidades são poderosas. Que é um exemplo, a muralha de Jericó dizia que os seus muros eram como uma cidade, então um povo que ninguém conseguia passar. Que é outro exemplo, também Babilônia, havia vários portões que somente de embarcação poderia entrar, mas mesmo assim os portões eram fechados e ninguém poderia entrar. Mas a Bíblia diz que Jesus menciona de que ninguém poderia, aleluia, impedir o poder da igreja sobre a terra, nem a morte pode impedir. Ele já vai falando claramente: Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Porque segundo disse a palavra do Senhor, que a cidade dos portões, que dominava toda a terra, era chamada o Portões do Hades. Quem eram os Portões do Hades? Os Portões do Hades era uma cidade tão poderosa, tão resistente, que não tinha para ímpio, não tinha para sábio, não tinha para inteligente, que quando os seus portões atacavam, prendia tanto sábio, tanto homem de classe alta, tanto homem de classe baixa. E quando atacava, ninguém resistia. E dizia mais, aleluia, que o Hades era também chamado como seus deuses, chamado deuses do Hades, o que significa que a sua cidade, o seu reino, era chamado reino dos mortos.
cidade dos mortais, a Lavachúria, aonde esses portões chegavam, não tinha para ser humano, não tinha para ninguém resistia, aleluia, a morte quando chegava. E esses portões eram tão poderosos que quando prendia a alma, ela não tinha como escapar de lá, ela não tinha como fugir de lá. E a Bíblia diz que Jesus deixa bem claro para ela que nem ela pode resistir à obra de Cristo sobre a terra. Oh, glória a Deus, que ela nem pode conter a obra missionária de Jesus sobre a terra. E a Bíblia diz que Jesus chama a igreja no original quer dizer eclésia, chamados para fora, homens que Jesus vai tirar dessas trevas para a luz do Evangelho, para arrancar com as mãos de autoridade, com poder e justiça, para implantar no seu reino. E uma vez plantado no seu reino, ninguém pode levar, ninguém pode mexer, ninguém pode conter. Quem não sabe aqui, eu não sei, eu não sou morador daqui, mas eu queria ter a história desse lugar, porque o primeiro traficante daqui já morreu, porque invadiram a cidade, a morte tomou e levou. O segundo traficante que inaugurou esse bairro, a morte veio, invadiu os portões e também entrou. Ninguém consegue pairar o poder da morte. Quando a morte entra no corpo de alguém, ele vem andando pela cidade, e esses muros da cidade tem um homem que é o vapor, tem um olheiro, tem um fogateiro, aleluia. Quando a morte vem por detrás, escondida, sorrateira, aleluia, o homem não consegue perceber, o homem não consegue notar, e quando ela chega, ela pega de surpresa, leva embora a vida. Por quê? Porque nenhuma cidade resiste esses portões. Mas eu vim aqui em nome de Jesus dizer para esta cidade, dizer para este bairro, em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo tem uma obra na tua vida. Ele te convida para a elite dele nesta noite, porque na elite dele a morte não pode levar, na elite dele, a morte não pode conter. Por quê? Porque se você olhar para cá, você vai ver ex-traficante, ex-viciado, ex-bandido, ameaçado da morte, e hoje anda livre, pregando o Evangelho. Por quê? Porque aonde Jesus estabelece a tua igreja, as portas do inferno não podem levar. Atos capítulo 2, de verso número 24 diz: o qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O que me chama a atenção é que a missão de Jesus é de arrancar de lá as almas condenadas ao inferno. Mas pregador, mas disseram aqui que Estevão morreu. Sim, de fato morreu. Mas Jesus disse: Lázaro, Marta, Lázaro não dorme. Ele não morre, porque quem está em mim não morre, passa da morte para a vida eterna. O que Deus está dizendo? Está dizendo que a morte é sorrateira, sabendo que o homem está em pecado. Ela vinha e prendia o homem na eternidade mortal, chamada cidade do Hades, lugar de tormento. E também é chamada o Hades, lugar do seio de Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão rico e o Lázaro mendigo morreram, a Bíblia diz que havia uma vírgula na vida do Lázaro rico, dizendo que há uma nova história. Se você estudar o português, a professora vai dizer em português que quando há um ponto final, significa o fim da história, mas quando há uma vírgula, há uma nova história. Mas se você reparar na vida do rico, no trono de purpura, ele morreu e houve um ponto final. E a Bíblia diz que não se fale mais nada, mas do Lázaro mendigo os anjos receberam. O que me chama a atenção é que agora ele vai estar em um lugar, num abismo em tormento, e vai dizer: Pai Abraão, se possível, peça a Lázaro que pingue uma gota na minha saliva, que estou em tormento, estou atormentado neste lugar. E Abraão dizia: quem está aí não pode vir para cá,
que está cá não pode ir para aí. Ele vai dizer: então diga aos meus parentes, permita que eu vá aos meus parentes e anuncie a eles que estou em tormento para que não venham para esse lugar. E ele dizia: não tem como vir, porque se não creram, aleluia, em vós, quanto mais crerão. E aí ele vai dizer: mas sabeis vós que lá tem os nossos profetas Moisés, e nossos profetas pregarão a sua palavra. O que me chama a atenção, que ele não tinha como mais tirar de lá. Mas Jesus, ele veio para mudar o paradigma. Ele veio para quebrar esse princípio. Ele veio para mudar a história. Porque Jesus dizia que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Então Jesus, ele pisa na terra. Ele vai dizer: Pedro, eu tenho uma palavra para você. Vou quebrar o cárcere do Hades. Vou quebrar as portas do Hades. Porque o Hades está dizendo que ele vai prender e não vai soltar mais. Mas eu vim para cumprir esta palavra. E vou dizer que aquele que está em mim não morre, passa da morte para a vida eterna. O que me chama a atenção, você sabe o que é? É que todos que morrem antes de Cristo não saíam dos portões. Não tem como sair desses portões. Esses portões eram muito fortes. Eles iam passar a eternidade aprisionados. A alma vai passar a eternidade presa. Era a função da morte, prender eternamente a alma nas cidades mortais. Só que Jesus, ele veio para cumprir a sua missão, dizendo que ele quebraria os portais do inferno, que a morte não mais seguraria as almas do Hades para sempre, que Deus viria para salvar o homem da eternidade para sempre. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, a Bíblia diz que havia dois ladrões, uma à direita e outra à esquerda. E a Bíblia diz que o da direita reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador, mesmo machucado, ferido, com a coroa de espinho na sua cabeça. Ele disse: Senhor, Mestre, lembra de mim como entrar no seu reino. E Jesus dizia: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus, ele veio mudar a minha e a sua história. Eu tenho uma palavra de Deus para esse bairro. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não tem como escapar. Não tem império que resiste o portal da morte. Não tem império, não tem boca de fuma, não tem tráfico de droga, não tem presidente, não tem papa, não tem PNL pop, não tem pra ninguém que resiste à morte. A morte leva pop, a morte leva prefeito, a morte leva governador, a morte leva rei, a morte levou papa, a morte leva traficante, aleluia. Só não leva aquele que está edificado em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Só não leva aquele que está debaixo das promessas de Jesus. E eu tenho uma palavra para este bairro. Escapa-te nesta noite. Sai desta fornalha. Sai deste, aleluia, rudimento, aleluia, de guarnição. E vem para a nossa guarnição. Porque aqui a patente é alta. Alabacandaraia. Aqui tem autoridade. Se o diabo vier, nós põe o dedo na cara e expulsa em nome de Jesus. É Jesus! Oh, alabasta! Oh, Jesus! Tu és maravilhoso, papai! Quando esta muralha está de pé, o inferno treme. Alabacandaraça. Quando esse exército está de pé, o governo sai da frente. Alabracandarária, abraçária. Quando o diabo diz: é meu, a igreja bota o pé. Não é, é do Senhor. Glória a Deus, Jesus! Oh, Deus! Sendo tomado pelo poder de Deus. Aleluia, Deus!
ai, ai. Quem é o teu fuzil? Quem é a tua metralhadora no mundo espiritual? Mas você de joelho, oh glória, que é o exemplo. Moisés matou o Egito e fugiu. E aí Hebreus vai dizer, crendo ele na vituperação, aleluia, de Cristo, rejeitou-se chamado filho da filha de Faraó, creu no vitupério de Cristo e não quis ser governador, aleluia, de Faraó ou alguma coisa mais, e creu na esperança, e de repente está no deserto, ameaçado por um Faraó bravo, terrível, e a Bíblia diz que ele está no deserto, pastoreando ovelha no deserto, mas a morte não mata. Está cuidando de ovelha no deserto, mas a morte não pega. E a Bíblia diz que quando Deus aparece para ele na sarça, ele vê a sarça ardente, e ele chega perto, e a glória não mata. E ele vai dizer, a Bíblia é bem clara, que escuta uma voz dizendo, Moisés, eu sou Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó, e te digo mais, eu sou, aleluia, aquele que ouviu a oração do meu povo no Egito, e vou libertar o meu povo da escravidão. Não tem para Faraó, não tem para morte, não tem para ninguém. Aí ele vai dizer, mas Senhor, o que eu vou dizer, aleluia, e mais, antes de anunciar, ele disse bem claro, eu quero vos dizer, não tenha Faraó, a qual te procura para te matar, fica tranquilo, vai no Egito, porque ele já morreu, porque o Deus da nossa vida é o dono da morte, é o único que mata e não vai preso, e ele está aqui nesta noite para revelar aos Moisés e dizer, eu tenho uma obra contigo nessa terra. Aleluia, Deus! Jesus te chama para esse exército nessa noite. Larga o teu fuzil, que aqui não tem os portões da morte. Irmão, larga o seu amor, que é o Deus da riqueza, porque aqui a morte não canta. A Bíblia diz que nem os coliseus parou a igreja do Senhor, soltava os leões famintos, e eles diziam, nega Jesus, e eles diziam para a morte, não nego, nega Jesus, e a morte vinha devorando aqueles que tragavam e não negavam Jesus. A Bíblia diz também que neste tempo de 70 anos profético, que Deus permitiria sobre o povo uma perseguição pelo povo evangélico. Mas Jesus deixou bem claro que a morte não pode conter. Antes a morte prendia no Hades e segurava, mas depois a morte nem tinha condições de contê-lo. Por quê? Porque a morte é passaporte para o cristão e para o céu. Para o ímpio, a morte é o Hades e o inferno. Para o cristão, é a escada que sobe degrau para portões celestiais. Oh, glória a Deus! Você já viu um ancião quando parte para a morte? Ele vai dizer, estou indo embora, eu não quero mais ficar aqui. Oh, glória a Deus! E o traficante sente o pavor e o terror, porque a tua alma sabe para onde vai. Oh, glória a Deus! A tua alma sabe para onde vai. A tua carne não sabe, porque a inclinação da carne é pecado. A carne só quer saber de desejo, mas a inclinação do Espírito, oh, glória a Deus, a tua alma sabe que o céu pertence a você. A tua alma sabe que esse lugar não te pertence. E veio o capiroto do quinto dos infernos, trazendo a mitologia, entrando no mundo do rendimento, implantando o pecado do crime, implantando o pecado, aleluia, da prostituição, implantando o pecado do homossexualismo, da lésbia, e assim prendendo a humanidade. Mas eu vim aqui como porta-voz de Deus dizer para este lugar que as portas do inferno não contêm com a obra do Senhor neste lugar. Deus vai cumprir a sua palavra neste lugar. Ele vai quebrar cárcere, ele vai testar na vida. Eu não
sei como vai ser, eu não sei como vai ser, mas de uma coisa eu sei, aleluia, vai ser terrível o agir de Deus. Alabaxúria, porque primeiramente Deus não coopera com a obra da impiedade. A Bíblia diz que Jesus bem disse: o salário do pecado é a morte. Não tem como escapar desse salário. Aleluia, não tem como. Quem trabalha é digno do salário. Quem trabalha é digno de receber. Ninguém fica sem trabalhar, ninguém fica sem receber, sem trabalhar. Então, como nós todos somos pecadores, nós praticamos o pecado, o salário da morte nos alcança, o salário da morte nos pega. Então eu entendo pela Bíblia Sagrada que não tem como, todo mundo vai morrer um dia, mas o crente não morre, mas passa da morte para a vida eterna. Por quê? Porque, como Colossenses vai dizer, a cédula que estava posta a nós, que cédula é essa? A dívida. A Bíblia diz que Jesus rasgou a dívida. Ai, Jesus rasgou a dívida da culpa do pecado. E que culpa é essa? A ira do Pai que vai descer sobre todo homem na terra. E qual é a forma de perdão? A forma de perdão é o sangue remidor de alguém. Porque o Pai eterno, que é a lei, assim como fez com o faraó, mandando as 10 pragas, e a última praga matou o filho dele. Ai, porque com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém pode. E a Bíblia vai dizer que agora este homem recebeu as 10 pragas, representando as 10 leis de Deus. Porque o Pai ele veio para matar, o Pai ele veio para punir, o Pai veio para corrigir. Ele era tão Deus da terra que ele fez de tudo, vendou as 10 pragas e ninguém foi liberto. Mas quando o sangue bateu na porta dos hebreus, a Bíblia diz que todos saíram do Egito. Oh glória! É porque somente pelo sangue de Jesus Cristo nós temos comunhão com Deus. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai se não por mim. Ninguém chega até o Pai se não for pelo sangue. Ninguém chega ao Pai se não for pela remissão. Então praticamente que quando Adão pecou, Adão esconde com folha de palha, e Deus pergunta: onde tu está? Ele vai dizer: estava nu e temi. E a Bíblia vai dizer que Deus vestiu ele com pele de cordeiro. Significa primeiro sangue derramado sobre a terra. Deus parte um animal, aleluia, sangra um animal, para que a ira não pegue Adão. Cobre Adão de veste de pelo de carneiro, e mostrando que Jesus Cristo viria para nos remir com teu sangue e nos dar a salvação. E primeiramente Deus corrige. A Bíblia diz que eles tampam com folha, as folhas não podem, aleluia, tampar e cobrir, tirar o seu pecado. É por isso que nós temos que ser cobrindo com as coisas de Deus. Ninguém vai se escapar da ira de Deus se cobrindo com folha, com frutos da terra, porque os frutos da terra são maus, os frutos da terra são pecaminosos, os frutos da terra são odiosos. A Bíblia diz que o fruto da carne fala de terra, aleluia, porque Abraão ele veio do pó da terra e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então do fruto da terra não tem fruto. Por quê? Porque João dizia: o machado está posto à raiz, toda árvore que não dá fruto é cortada fora. Então eu já tenho a palavra de Deus para vocês nesta noite: o machado está posto à raiz. Quem quiser escapar, venha, porque o barco está passando, é o barco do livramento, assim diz o Senhor. Aquela mansúria. Jesus está passando, pula no barco. Apóstolo Paulo, para você achar que o evangelho é vergonha, apóstolo Paulo dizia, capítulo 1 de Romanos, versículo 16: não me vergonhe do evangelho, porque para quem é salvo é poder de Deus. Quem é esse que falava? Homem poliglota, romano, cidadão judeus, cidadania romana, falava 4 idiomas, dialetos, ou até mais. Interpretou a Bíblia Sagrada, era pedra pilada de Jerusalém, rasgou tudo que tinha, fazedor de tenda, ganhava muito dinheiro construindo tenda com pedra de carneiro. Mas uma vez Jesus apareceu para ele, e Jesus dizia bem claro: dura é tu castigar contra o guilhão.
fúria tu cajutar contra mim, Paulo. Eu tenho uma obra contigo. Porque o guilhão representa o poder. Paulo era um touro indomável, perseguia a igreja, arrastava e lançava em prisões. O último mártir que partiu aos pés de Paulo chamava Estevão. Pregou a palavra de Abraão até o Novo Testamento. Eles furioseavam contra ele por causa da tua palavra, mas a Bíblia diz que não tinha conter contra ele, e o seu rosto era como o rosto de um anjo. E a Bíblia diz que quando tracaram pedras sobre ele, ele viu os céus abertos e dizia: perdoa, Senhor, porque não sabe o que faz. Pedro estava ali sabendo desse fato, mas o que me chama a atenção é que Paulo era zeloso da lei de Deus. Matava, arrastava, mas a Bíblia vai dizer que Estevão era muito mais além do que ele. E na sua morte, Paulo ficou em sua cabeça esse chamado. Que rapaz é esse? Que discurso é esse? Que até diante da morte não temeu. Que até diante da morte não conseguimos vencer. Que até diante da morte, debaixo de pedras, pregou a palavra e viu os céus abertos. O que ele viu os céus abertos? O que ele viu? Que glória é essa? E a Bíblia diz que Deus agora aparece para Paulo. Paulo é chamado para o ministério. E ele vai dizer: não me envergonhe do evangelho, porque para quem é salvo é poder de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para esse bairro. Não se vergonha do evangelho. Vergonha é morrer com um tiro de fuzil. Vergonha é descer no pano carregado, arrastado, sem uma dignidade de uma morte. Porque no tempo de paz, os filhos enterram o pai, mas no tempo de guerra, os pais enterram os filhos. Eu não quero guerra neste lugar. Eu quero paz, assim diz o Senhor. Alabaxúria, porque a maior riqueza é ser cheio do Espírito Santo. A cidade não precisa de droga. A cidade não precisa de dinheiro, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 29, versículo 18: cessando a profecia, o povo perece, mas havendo a lei, aquele que atenta para ela, a sua alma regozijará. Aí Deus me repreendeu. Por quê? Porque eu tenho casa boa, eu tenho um carro, mas não preenche meu ser, não preenche meu coração. Aí Deus falou: observa a minha palavra. Eu falei: sim, Deus, porque diz cessando a profecia. Profecia significa cessando a palavra, o povo perece. Não tendo visões, revelações, instrução divina de Deus, o povo perece. Pode ser até o povo de Deus, perdendo a palavra, perece. Pode estar na casa, perdeu a palavra, perece. Aí ele vai dizer embaixo: mas aquele que atenta para a minha lei, a sua alma regozijará. Sabe o que Deus me disse? Deus falou comigo: tu pode comprar casa, não te liberta. Tu pode comprar carro do ano, não te liberta. Tu pode andar cordão de ouro, não te liberta. O que liberta, Senhor, o que regozija a minha alma, a tua alma, meu filho, a tua palavra. Eu falei: meu Deus, é a palavra. É a palavra. É a palavra que liberta a alma. É a palavra que alegra o espírito. A palavra que alegra a alma. É a palavra de Deus. E eu vim nesta noite, que já está escurecendo, dizer para você que Jesus te convida para ser pedra espiritual do reino dele. Jesus te convida para ser pedra espiritual do reino dele, porque ele não vem para condenar, ele não vem para rejeitar, ele vem para salvar, ele vem para transformar, ele vem para buscar aquele que há perdido. Porque eu tenho certeza que eu estou pregando para gente que está no mundo do crime, conhece a palavra de Deus. Eu tenho certeza que eu estou pregando para gente, e uma coisa que quem está no crime não gosta de mentira, gosta de pregar a palavra. Oh, glória a Deus, porque de mentira já está no mundo. Oh, glória, a cidade já tem no mundo. Agora, na igreja não. Na igreja se prega a palavra de Deus. Vem aqui louvar, Franciele. Aleluia! Coloca-se de pé. Eita maravilha! Calamanchúria. Que palavra, irmão. Profundo, perfeito. Os portões das cidades não resiste à igreja. Dobre a sua visão. Porta é defesa ou ataque? A sua porta é de ataque ou defesa? Defesa.
A sua porta de casa serve para quê? Para ninguém entrar. A sua porta de casa serve para quê? Para ninguém entrar. Representa defesa. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não vão suportar o ataque da igreja. As portas do inferno não resistirão o ataque da igreja. A igreja não recua, a igreja só avança. E a igreja vai avançar aqui, ganhando almas para Jesus, tirando o traficante das mãos do diabo, porque o diabo é enganador. Ele só quer comprar alma. E quando não tem mais jeito, quando a aval do céu de Deus dá aval, ele abandona a alma e depois engana com ele leva para o abismo. Mas aqui não, o nosso Deus, ele vai nos corrigir, ele vai nos despertar, vai nos tratar e vai nos voltar na presença dele. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Deus me fala que tem pessoas ouvindo pelo meio deste boca a palavra do Senhor. Levanta a mão em nome de Jesus. Nós vamos profetizar em nome de Jesus, porque Deus vai entrar em cena neste bairro. Eu não sei como vai ser a salvação neste lugar. Eu não sei, querido, dobra bem a atenção. Eu não sei como vai ser, mas vai acontecer um avivamento de Deus neste bairro. Eu não sei como que é, porque o avivamento aconteceu em Jerusalém. Jerusalém sendo invadida, levada em cativo. O glória, estou pregando a palavra de Deus. Se Deus não poupou nem os anjos, e se o julgamento começa pela casa de Deus, os ímpios escapará, não escapará. Aleluia. O próprio Deus alertou para nós: o julgamento não começa pelo ímpio, começa por onde? Pela casa de Deus. E os anjos nem poupou, e também os ímpios escapará, não escaparão, não escaparão. Nem a igreja vai escapar, nem a igreja que anda no pecado vai escapar, nem a igreja que anda na rebelião vai escapar, nem quem escapa. Deus não fecha comigo, Deus não fecha com a igreja, Deus não fecha com ninguém. Que é o exemplo, Josué, Deus é com ele na terra, após a morte de Moisés. A Bíblia diz que ele vai tomar a terra de Jericó. A Bíblia diz que ele espia a terra, e quando ele espia a terra, o que acontece? Quando ele espia a terra, levante a mão, fica de mão posicionada, que eu vou terminar. Quando ele espia a terra, a Bíblia diz que ele olha para Jericó, ele vê que Deus dá ele em 7 anos 31 reis em suas mãos. Teve guerras, em 7 reinados ele venceu. Teve reinados de guerra que com 5 reis ele venceu. Ele estava se achando cara, mas de repente, quando ele olha para Jericó, vem um homem, eu posso aproximadamente de forte, olha para ele e ele vai dizer: quem é você? Ele vai dizer para essa pessoa, mas Josué não sabia quem era. Aí ele vai dizer assim: eu sou o guerreiro do exército do Deus vivo. Aí ele vai dizer: eu não sou contigo e nem com eles. Porque Josué perguntou: quem é você? Tu está com quem? Aí o anjo disse para ele: eu não estou contigo e nem com eles, eu sou do Senhor dos exércitos, o general de guerra. Aí o anjo vai dizer: tira a sandália do pé, porque a terra que tu pisa santa é. E a Bíblia diz que Josué tirou a sandália do pé, engolou os seus joelhos e pôs a boca no chão e disse: seja comigo na guerra. E a Bíblia diz que Deus derrubou a muralha de Jericó pelo poder da sua mão, porque o anjo destruiu a cidade. Levanta a tua mão para cá, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Antes de orar, Franciele louva ao Senhor. E quando Franciele louvar ao Senhor, fica de mão de posicionada, porque posição de mão significa autoridade. É bíblico, é profético isso aqui. Quando a Bíblia diz que Moisés levantava a mão, Israel na guerra feria os seus inimigos da terra. Quando vocês levantar a mão, o que está feito no oculto do diabo contra este lugar vai ser dizimado em nome de Jesus. Macumbaria enterrada, ai, 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 Olapa Candarai, vai ser dizimada em nome de Jesus. Deus me revela uma macumbeira, Elebatúria me cai, pediu o nome de alguém patente nesse morro. Elebatúria enterrou, e uma facção pediu o nome e disse: faça isso pra mim, porque eu quero esta vida
ainda debaixo de 7 palmas. Alabacandarai. Mas eu vim aqui nesta noite, como Deus é o Deus do oculto e do escondido, por causa da oração de uma mulher neste morro de idade. Deus está cavando a terra e desfazendo laço, desfazendo laço, desfazendo laço. Porque não é encantamento que vai agir, é a palavra soberana de Deus. Glória a Deus. Rebate, deixa Deus te usar. Desperta o dom que é em ti. Fica ligado. Não alimenta a natureza física, não. Alimenta a natureza espiritual. Dá lugar agora. Levante a mão. Levante a mão. Rebate. Levante a mão em nome de Jesus. Deus está quebrando a feitiçaria desta noite. Eu via demônios gritando. Ai, te combinaida. Releva sua de candai. Dizia assim: está estragando o meu trabalho. É para estragar sim, Satanás. Em nome de Jesus. Quem sabe canta. Estende a mão. Soldado anda com a espada na mão. Relava a chuva. Pastor, vou te passar. Rabara chuva. Aqui tem pastores, tem ministros, tem membros. Deixa Deus te usar. Jesus, toma este barco para ti. Jesus, encoraja a largar e vir para o nosso lado em nome do Senhor. Entra na nossa tradição, Pai, porque essa aqui o diabo treme. Essa aqui tem alegria. Essa aqui tem libertação. Eu posso dormir na rua, eu não aqui fora. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu penso mais alto que você. E anda amada Deus. Amém, amém. Mata o diabo e da vida do homem. Jesus, meu Deus! Que presença é essa, Deus, Jesus! Oh, Parabaçuí, Candarabadaba! Oh, Deus de guerra! Aleluia, Jesus! Oh, Deus! Glória, 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 Jesus! Que presença é essa, meu Deus! Oh, aleluia! Deus de poder e glória! Eu tô sentindo a glória aqui, aleluia! Aleluia! Eu tô sentindo ele aqui, pastor Robson, pastor Márcio, eu tô sentindo Jesus aqui. Aleluia, Jesus!
sentindo a presença do Eterno aqui, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui, pastor Ricardo. Eu estou sentindo Jesus aqui. Talvez você chegou nesse culto hoje achando que tudo está perdido. Eu quero dizer para você, tem nada perdido não. A última palavra ainda continua sendo de Deus. A última palavra ainda continua sendo do grandão da Galileia. A última palavra não é do advogado. A última palavra não é do promotor. A última palavra não é do desembargador. A última palavra ainda continua sendo do juiz do juiz. E quem era evangelista Warner? O juiz do juiz. Juiz do juiz é o Senhor Jesus, que foi à cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Oh, glória! Aleluia! A mandura saiu. Labacandurância. Eu quero convidar você, por favor, que é de costume nós fazermos